Boa noite, irmãos. Estou gostando de ver que só hoje que eu vim, olha quanta gente, né? Eu falei, meu Deus. E a gente pode continuar um pouquinho o assunto aí do mato também, né? A gente vai falar um pouquinho de índio, né? E índio que mais tem é mato, né? Boa noite também para os ouvintes online, né? É muito importante os irmãos que não estão aqui, mas estão junto conosco, né? E como é desafiante, né, irmãos, essa questão de índios, né? Índios não fazia parte da minha história essa questão de índio, não. Alguns irmãos até falaram, vai vir de cocar, vai vir... Eu falei, irmãos, eu não sou índio, né? Eu não sou índio, eu fui lá na aldeia. Eu falei, quando eu começar a montar um cocá, aí eu venho de cocá. Mas eu não sei fazer cocá ainda não. Então, realmente, a gente veio aqui mais para dar dados, né, de missões para vocês que não sabem muito o que é ser um índio, né? O que é o local de uma aldeia indígena. A gente vai dar dados assim bem alarmantes em relação a aldeias. Atualmente, aqui perto, em Bracuí, né, essa aldeia que a gente visitou algumas vezes, foram de Covid mesmo 30 pessoas, o cacique estava hospitalizado também, então aquela doença que afastou todas as pessoas, né, do caminho ali, afetaram eles também, né? E realmente, como é difícil ser essa parte de exclusão, né? A gente não sabe o que é muito ser excluído, não. Mas quando você vai ali em Angra dos Reis, eu já tinha passado antes para ir para a praia, em Paraty, ou em Angra ali, mas eles ficaram bem no alto. 40 minutos subindo, assim, bem alto mesmo. Então eles foram isolados da sociedade, né? Desde o descobrimento do Brasil, nós temos uma dívida, né, com esse povo. Nós temos uma dívida com os quilombolas, né, da parte da escravidão. Nós temos uma dívida com os indígenas também, para pregar o evangelho para eles. Realmente é muito gratificante ter ali. Eu estive lá, o Jonathan também esteve lá, junto com a gente, o Guilherme, e outros meninos também, adolescentes, foram lá para ver como que é um dia a dia de um índio, né? E já começa ele subindo um morro, ou descendo com um palmito, ou alguma coisa que eles fazem lá, para sobrevivência, né? E é totalmente diferente do nosso dia a dia aqui, que nós temos o carro, nós reclamamos muitas vezes das conduções, mas eles não têm conduções nenhuma, praticamente. Então, realmente, a gente vai passar um videozinho agora. Está pronto aí, Diogo? O vídeo? Para passar? Tá tudo certo. Para vocês verem um pouquinho só do que a gente foi lá. Primeiro, para você chegar para um índio, ele é muito desconfiado, gente. Ele não vai chegar falando com você assim, não. Primeiro, você tem que respeitar ele. Ele não é igual a gente, não, né? Que vai dando bom dia, boa tarde para todo mundo, não. Ele é bem desconfiado e você tem que buscar maneiras para você brincar, você falar um pouquinho assim, buscar um papo, né? Mas ainda mais ainda as aldeias que são assim, nessa aldeia tem 500 pessoas e a maioria é criança, muita criança. Se a gente pensa que a nossa igreja tem criança, lá tem muito mais, muita criança. A gente vai ver o vídeo para vocês interagirem um pouquinho mais do que é um ambiente lá. Abra teus olhos para esse mundo, abra teus olhos, no mundo há mais do que está ao teu redor. Levanta-te e abra teus olhos, tão ocupados estamos, mas Jesus nos chama para amar, para amar. Abra teus braços para os pequeninos, abra teus braços, devemos ter menos e dar muito mais. Confortáveis estamos, abra teus braços e amar com todo o coração. Ele está brincando com eles, tá, gente? Pular corda. Tem uns que nem sabiam o que era pular corda. Jesus falou, aí está ensinando como pular uma corda. Perdidos, amamos a Ele. Jesus falou,
Esse é da nossa equipe que foi lá, tá, gente? É de várias denominações. Tem o pessoal da Metodista, tem o pessoal da Batista. Foi uma força-tarefa que foi feita nesse dia. Tem uma índiozinha lá que tava querendo pular de qualquer maneira. E depois vocês vão ver o que vai acontecer com essa índiozinha. Ela tá vendo? Ela tá pulando até sem corda, né? Então é muito... Ela agora entrou, uma outra entrou. Abra o teu coração pros famintos. Essa é uma índiazinha já. Abra o teu coração, sem esperar recompensa. Se entregue por eles, se entregue por eles. Eles gostam muito de futebol também. Futebol, Neymar. Você falou isso daí, eles amam. Nós vamos em seu nome, Jesus falou. Essa hora o pessoal ficou muito emocionado. Entrou 2. Eles nem conseguiram. Ó. Jesus falou. Tá passando um cachorro. Vocês viram um galo, né? Vocês viram muita coisa lá. Jesus falou. Essas são outras brincadeiras. Damos a rei. Jesus falou. Se lhes dermos de beber. Eles são muito espertos, tá, gente? Mais do que a gente, pode ter certeza disso. Jesus falou, é por ele. Jesus falou. Essa brincadeira aí também é uma brincadeira antiga nossa, né? Ensinando pra eles também, ó. Papai, levanta uma geração no Brasil que a língua é bem diferente, né? Eles não entendem muita coisa, então as brincadeiras são formas de você aprender alguma coisa, né? Uma geração somente que não quer a glória do avivamento, mas quer tomar essa glória e levar para as nações. Senhor, levanta Esse é uma reunião que é o projeto que a gente participava lá, junto das denominações. Quero aliviar o peso que tem no teu coração. Foi em 2016 esse último acesso lá, que nós tivemos lá. Como vocês viram, é um local bem isolado, né? A maioria das vezes você vai colocar uma coisa lá, você vai ter que levar de 4x4, porque não vai levar. E a maioria das vezes, quando a gente ia lá, tinha que levar várias cestas básicas para todas as famílias, né? Então, realmente, ali é bem difícil. É um trabalho bem braçal também, de levar as cestas básicas lá para cima. Mas é um trabalho muito gratificante. Eu fui lá muito para ensinar, mas a gente acabou aprendendo com eles. Sabe qual a duração do culto deles? 8 horas em pé. E não tem hora para finalizar, não. Eu falei isso com o pastor. Não tem hora, não. Tem hora para iniciar, né? 6h30, vamos dizer, né? Igual o nosso aqui. Mas não tem hora para terminar, não. E realmente eles são muito... não sei se vocês viram no início do vídeo, tinha uns lençóis assim no chão. Aquilo tudo é artesanato, né? Eles vivem de artesanato muitas vezes. Tinha uma vez que uma menina tinha colocado um brinco, aí ela vendeu um brinco, 2 minutos depois ela estava com outro brinco já. A gente falou, ih, rapaz, ela tá precisando realmente. É um povo que precisa de alguma coisa. E a gente vai entrar um pouquinho como ser um missionário, né? Muitas vezes a gente não sabe como lidar com missões. E a gente tem que aprender como ser missionário. A gente vai entrar um pouquinho na mensagem de hoje, né? Que Jesus é a única esperança para aquele povo. Imagina um povo que foi excluído, um povo que não tem mais o trabalho, não tem mais a esperança. E você chegar lá com Cristo, mostrando Cristo ressuscitado, é a única esperança daquele povo. E a gente vai, irmãos, aonde está a nossa esperança? Nesse país, muitas vezes a gente está a esperança nos governantes, muitas vezes a gente está a esperança na nossa família, no nosso emprego, e muitas vezes nós se decepcionamos por causa disso, porque muitas vezes a nossa família nos abandona, o emprego, a empresa, ela pode até acabar, e os governantes eu nem se fala, né? O que a gente pode esperar deles, né? E realmente, qual o significado de ter esperança? E a gente vai começar ao saber. Como que você vai ensinar para uma pessoa o saber? E a gente vai para Provérbios, né, irmãos? Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Provérbios. Provérbios 9, versículos 10. Quando lá em Gênesis foi falado assim, não coma daquela árvore, né?
não coma daquele fruto, o que Deus estava fazendo ali com Adão e Eva? Ele estava colocando o saber, não coma, você está sabendo que isso não é para comer, né? Isso daí é fruto do conhecimento do bem e do mal. E lá em Provérbios 9, versículo 10, diz assim: para ser sábio é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor. Se você conhece a Deus Santo, então você tem compreensão das coisas. A minha versão um pouco mais atualizada: ter compreensão das coisas. Muitas vezes nós não temos compreensão das coisas. Nós não compreendemos as coisas. E o primeiro passo para um cristão é compreender as coisas, né? Não complicar as coisas. Muitas vezes nós complicamos as coisas. E o compreender vem na questão de temer a Deus. É um princípio da sabedoria. Sem esse primeiro passo, irmãos, nenhum de nós aqui nunca vai se transformar um missionário. Se você não teme a Deus, você não vai ser um missionário, você não vai fazer as outras coisas. É o primeiro passo. Você tem que temer a Deus, porque senão você vai querer colocar a sua ideia em prática, né? A sua opinião em prática. E o temer a Deus é muito importante, irmãos, porque a ideia vai vir toda hora, né? A gente tem ideia para um monte de coisa, mas nem sempre junto com o temor a Deus, né? Isso é muito importante, é a base de tudo. É o primeiro passo, temer a Deus. Então isso é ensinado para os índios também. Teme a Deus. E eles aprendem muito mais rápido do que a gente, tá? Porque eles já têm uma liderança mais firmada, eles já têm uma cultura mais centralizada. E o temor a Deus, e quando eles aprendem isso, eles temem de tanto coração que eles ficam 8 horas no culto, né? Eles ficam ali cantando em pé, enquanto a gente está nos nossos bancos, né? Confortáveis, né? Nas nossas igrejas. E o temer a Deus é isso, é fazer o que tem que ser feito, muitas vezes. Fazer o que tem que ser feito. Temor é isso. O segundo passo, irmãos, que a gente vai ensinar para você ser um missionário, não é só temer a Deus. Não adianta só temer a Deus. É crer em Deus. O crer é muito importante também. Porque tem gente que teme a Deus, mas não crê. Aí começa a ver só as coisas possíveis. Aí começa a ver as coisas só dos que os olhos podem ver. E crer em Deus, a gente vai ler um outro versículo, que se encontra lá em Salmos. Não, Salmos não, irmãos, perdão. João 11, 25. João 11, 25. O primeiro passo é saber, né? E o segundo passo é crer. João 11, 25. Eu gosto muito do Evangelho de João, porque realmente ele coloca vários detalhes dessa questão de crer, né? E diz assim a palavra de Deus: disse Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crê tu isto? Ele faz uma pergunta, né? Você crê nisso? Você crê que Jesus é a única esperança? E aqui fala: mesmo se você estiver morto, viverá. E hoje em dia, irmãos, quantas pessoas estão vivendo igual essas séries aí, né, de zumbi? Vivo, morto. A gente tem uma brincadeira antiga, né? Que lá até com os índios a gente brincava: vivo, morto, vivo, morto. E muitas vezes nas igrejas estão assim. Ela vem na igreja domingo, vivo. Aí segunda, está um pouquinho vivo ainda. Aí já terça, já está morto. Já está morto, morreu. A pessoa já não lê a palavra mais, a pessoa já não teme mais a Deus, já está vendo lá o zap lá, já está vendo coisa errada. E a trajetória de um missionário, irmãos, é diária. Imagina você num povo ser exemplo. E todos nós temos uma missão quando nós acordamos de manhã. Só que tem vezes que a gente não quer, né? A gente não teme a Deus. Vai para o primeiro passo lá, né? E mesmo assim a gente não crê em Deus, que aquela pessoa vai ser salva. O primeiro a duvidar é a gente, muitas vezes, né? Imagina se Jesus duvidasse do ladrão da cruz. O que seria dele? Né? Imagina se Jesus duvidasse da gente, né?
muitas vezes, o que seria de nós? Se Deus falasse assim, ó, não vou completar aquele versículo lá não, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todos aqueles que nele crê e não pereça, mas tenha vida eterna. Tem que crer, irmãos. Nós temos que crer. Um sermão bem dado é um sermão da vida toda da pessoa. É difícil, mas é um sermão que é completo. Jesus nos ensinou isso lá na cruz, que a vida toda dele foi entregue para sacrifício vivo. Morrer por Cristo é muito fácil. Eu perguntei uma vez para os adolescentes lá, uma enquete: o que vocês preferem? Morrer por Cristo ou viver por Cristo? Aí, não, eu prefiro morrer, eu prefiro viver. Irmãos, viver por Cristo é muito mais difícil. É todo dia. E esse segundo passo aí é muito importante, que é crer. Porque senão as outras coisas que vão colocando na nossa mente vai completar o espaço de Cristo na nossa vida, né? E a gente vai para um outro versículo que fala aqui, ó. Junto com crer tem o entregar, né? Entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele agirá. Quantas pessoas quer dar uma ajudinha para Deus? Quer dar uma ajudinha para vou dar uma ajudinha para Deus aqui. Essa pessoa aqui está fazendo isso, eu vou lá e vou falar com ela aí o que tem que fazer. Não, irmãos, não é assim. Crer é saber que tem o tempo para todas as coisas, né? Não tem um versículo que a gente sabe que lá tem um tempo para todas as coisas. E na aldeia a gente entende muito isso, porque lá você não pode chegar chegando, não. Você tem que respeitar, tem que ir até o pajé, você tem que chegar à autoridade, pedir a casa. Para você entrar numa casa lá, você tem que pedir para entrar, porque todo mundo é humilde, irmãos. Não é igual a nossa casa, não. Você vai chegar lá, a pessoa só tem uma cadeira e um fogãozinho de lenha. Eles vão se sentir envergonhados, né? E muitas vezes a gente não crê que essas pessoas também foram chamadas por Cristo, né? E é necessário crer. É muito necessário crer. E a gente vai para um terceiro passo, que eu acho que é o mais difícil da igreja atual. Muitas vezes ela teme ao Senhor, né? Que é o princípio da sabedoria. Ela até crê no Senhor. A gente coloca, né, camisa, a gente se empolga pra caramba na época de missões. Mas falta outro passo, que é a santidade. A santidade é muito importante, que é o diário, igual todo dia você buscando a santidade ali. Que a gente vai ver num outro versículo, que se encontra lá em 1 Pedro. 1 Pedro 1, versículos 15 e 16. E a santidade é uma exigência, tá, irmãos? Deus exige que nós sejamos santos. Nós vamos ver nesse texto agora. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 15 e 16. Nós vimos já a parte de sabedoria, do saber, já vimos também do crer, e agora vamos ver santidade. É muito importante também na santidade. Se diz assim a palavra de Deus em 1 Pedro 1, versículo 15 e 16. Pelo contrário, sejam santos em tudo o que fizeres, assim como Deus, que os chamou, é santo. Porque as Escrituras Sagradas dizem: sejam santos, porque eu sou santo. A santidade, irmãos, a santidade. Deus está chamando pessoas santas. Pelo contrário, o que ele está falando do mundo? Sejam o contrário do mundo. O mundo é santo, irmãos? O mundo é santo? O mundo é caído. Sejam santos em tudo o que fizeres. Quando você busca a santidade, é fazer o melhor para Deus em tudo que a gente faz. E muitas vezes a gente peca nessa parte de santidade, de buscar cada dia estar mais próximo de Deus, buscar cada dia mais ler a palavra. Hoje a gente lançou um desafio para os adolescentes, né? Anderson, né? O Nil, Rogério, 30 dias lendo a palavra de Deus. 30 dias, a gente pediu 30 para iniciar, mas depois eu vou ficar quieto que eu vou pedir o ano todo, né? Vamos dar só 30 dias agora para eles. Todo dia você vai acordar ou você vai
O horário lá vai separar para você ler a palavra de Deus. Aí teve um adolescente que falou, mas eu leio com a minha família, né? Não vou falar quem foi não. É você, é pessoal. Deus quer você. Deus não quer a tua família não. Claro que Ele quer a tua família também, mas primeiramente Ele quer você. Como ali, inicialmente na tua família ali. Você pode ser um canal de bênção não só na sua família, mas como todos, né, que estão ao seu redor. E a parte da santificação, irmãos, é muito difícil. Não sei se para vocês, eu já acordo de manhã com um monte de tarefa para fazer. Tem vezes que eu estou até atarefado na outra dia que eu não fiz ainda. Eu falo, Senhor, devia ter 48 horas, não é 24. E muitas vezes a gente está se desdobrando, né? Mas buscai primeiro o reino de Deus e as outras coisas vão se acrescentando nas nossas vidas. Se a gente não buscar o reino de Deus, igual eu falei hoje na EBD, um dia eu estava com um problema danado sobre perdão. Vou liberar perdão? Vou liberar? Não. Mas no dia eu tinha lido um texto de perdão. Foi muito mais fácil liberar o perdão. Foi muito mais fácil liberar o perdão porque eu tinha lido a palavra naquele dia sobre perdão. É muito mais fácil também quando o pastor fala assim, Daniel, faltou pregador aí, né? Faltou pregador, e prega. Eu falei, eita, hoje eu li um negócio aqui, irmão. Você está preparado para qualquer coisa. E Deus vai mandar missões para você. Eu tenho certeza disso, que vai acontecer um dia que você vai ler um texto e alguém vai precisar daquele texto que você leu. Naquele momento certo Ele vai mandar. Eu tinha muita dificuldade para decorar, até hoje eu tenho. Aí eu fui numa faculdade uma vez, aí uma senhora falou comigo, meu filho, faz a tua parte, que na hora que Deus precisar, Ele vai te mandar na tua memória qual o versículo que tem que falar. Eu falei, glória, né? Porque eu estou precisando disso aí mesmo, porque eu não sei decorar esse negócio não. E é uma falha que nós temos, e nós não somos perfeitos, irmãos. Nós não somos perfeitos, mas Deus chama vocacionados, que buscam a santidade, né? E buscar a santidade é difícil, irmãos, é difícil. E tem um ponto que Pedro coloca aqui, que ele fala, portanto, está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Não busque modelos carnais, né? Eu, pastor, né, pastor? Estou ajudando o pastor também aqui, né? Nós somos falhos. Busque o santo dos santos como modelo. Sede santo porque eu sou santo. Ele está dizendo aqui, o modelo que vocês têm aqui aí, não tem aquele versículo que fala, não, para a gente não se moldar com o mundo, né? Tem um versículo aí, né? Que fala isso daí, né? Que a forma do mundo é quadrada, a gente tem que ser redonda. Quem entende disso é a Alexandra, que é de bolo, né? O pessoal que mexe com bolo. Se a forma do mundo é quadrada, gente, a gente tem que ser redondo. Se é redonda, a gente tem que ser quadrado, né? É a mesma coisa a questão de santidade. Se o mundo está vendo uma coisa, a gente tem que ver outra coisa, totalmente diferente do mundo. E esse é o terceiro passo que um missionário tem que ter. Não adianta eu chegar lá em algum lugar, ou chegar lá no meu emprego, se eu não for buscar a santidade. Talvez eu vou fazer mais, sabe o quê? Show gospel. Quantas pessoas querem chegar no lugar e quer empurrar Jesus na goela dos outros, né? Quer empurrar ali, nas escolas acontece muito isso. A Vera é mais ciente do que eu, né? E alguém trabalha, quem é professor sabe muito com isso. Tem gente que chega, professores que são cristãos, ele quer empurrar Cristo ali, é isso que você tem que fazer, é isso que você tem que fazer. Não, mas ontem eu vi um episódio de uma série que a gente está vendo da parte de The Closing. Os discípulos estavam ali brigando entre eles, assim, tipo assim, mas você faz isso, eu vou fazer aquilo. E Jesus chegou quieto, trabalhando. Muitas vezes a gente tem que trabalhar quieto, irmãos. A gente tem que trabalhar dando exemplo. Não tem um ditado que fala aí que acho que como que é mesmo, uma palavra, uma imagem é mais do que 1000 palavras, não é isso? Alguma coisa assim, não é? Uma imagem é mais do que 1000 palavras. Tipo assim, você tem que mostrar para a pessoa mais do que você falar. Não adianta você ficar falando, e a pessoa vai ficar assim, nossa, essa pessoa é chata. Essa pessoa aí está me enchendo a paciência, está querendo empurrar Jesus. E quem convence do pecado e do juízo não é a gente.
É o Espírito Santo que está agindo na pessoa. E muitas vezes a parte da santidade é você só mostrar para a pessoa que você está buscando a santidade. Ó, eu estou buscando a santidade. Eu estou buscando a santidade, vocês estão buscando a santidade. E não é fácil, tá, irmãos? Essa fase é a terceira fase, que eu acho que é uma das fases mais difíceis, que podem acontecer a mediocridade. O que é mediocridade? O que é mediocridade? É ser na média. Eu vou 2 vezes no culto, né, durante o mês, eu vou na ceia. Igreja acontece isso, irmão. Eu posso falar que eu não sou pastor, né? Igreja acontece isso. Ceia enche todo mundo vem igual, né? Mas nos outros dias não tem uma empolgação. Entra a santidade, entra no manter. Arquiteto é muito bom ser um arquiteto, arquitetar alguma coisa, mas ser o administrador, o André que entende isso aí, é muito mais difícil, irmãos. Administrar é muito difícil. Tem empecilhos, vai acontecer uma coisa, a tua família vai puxar você para um lado, o teu emprego vai puxar você para o outro lado. Isso não acontece só comigo, não, acontece com todo mundo. Pessoas que estão aqui, pessoas que estão online, vai ter problema. E a santidade é manter o foco, né? Lá no Missão a gente tinha um lema: não perca o foco. Porque vai ter muitas distrações, irmãos. Hoje o mundo tem muitas distrações. Coitados dos adolescentes de hoje, eu sinto na pele deles. Porque na minha época não tinha internet, na minha época não tinha nada daquilo. E hoje é muitas distrações. É muita coisa, irmãos. A gente tem que orar muito para esses adolescentes aí, né? Para os adultos também, né? Porque estão tudo no Zap, né? No YouTube, estão tudo interagindo também nisso daí também, né? Mas para a santidade, até o São Antônio riu lá, viu? O São Antônio também deve ter o Zap dele, né? Mas é isso mesmo, irmãos. Tira a gente da santidade. Na época do São Antônio não tinha Zap, né, São Antônio? Você falar com uma pessoa, você tinha que ir na casa dela e falar do amor de Deus para ela. Hoje tem a facilidade de você dar um Zap lá também, né? E esse terceiro passo, que é a santidade, eu acho que é um dos mais difíceis. É um dos mais difíceis. Nós santificarmos todos os dias ali, com esses empecilhos que nós temos. Mas tem o último passo, que um cristão de verdade, para ser um missionário aqui na terra, né, onde a gente está, é a frutificação. Eu gosto muito de árvore, meu pai também gosta, né? Mas uma árvore que não dá fruto, irmão, pode ser até bonitinha. Eu gosto do fruto. Eu gosto de uma manga, né? De um pêssego. A gente gosta de uma acerola. A gente gosta do fruto. Quem não gosta de um fruto, né? Ainda mais se um fruto fresco, um fruto ali saudável para a nossa saúde. É para gostar, né? Quem não... Mas a frutificação é o último passo para ser um missionário. Como que eu vou chegar para uma pessoa se a gente não ser frutificado, né? Vamos lá para um outro texto, que é em Apocalipse. Esse texto de Apocalipse, irmãos, quando eu li, eu fiquei até tremendo, né? Porque eu falei: Senhor do céu, será que eu estou frutificando o que eu era ou vou ser cortado aqui? Né? Porque realmente, quando você lembra com frutificação, é entender que todas as pessoas que passam na nossa vida é responsabilidade nossa. Eu acho muito bonito quando a Amanda lá pede pela Vitória. Eu nem conheço quem é, né? O André pede para um colega dele. Algumas pessoas nas orações, né? A gente vê que a nossa igreja está surgindo um avivamento por causa da leitura da palavra e a oração. Eu acho muito importante isso, né? A gente vê aí com muitas perdas, mas muitos ganhos em relação à comunhão com os irmãos, né? Muito interessante essa questão da frutificação por causa disso. A gente tem que semear. E aquele que semear, ele vai colher. Deus fala, né, alguns textos aí que tem que semear. E lá em Apocalipse 3, versículos 15 e 16, diz assim. Apocalipse 3, versículos 15 e 16. Eu sei o que vocês têm feito. Sei que não são frios e nem quentes, como gostaria que fosse uma coisa ou outra.
Mas porque apenas mornos, nem frios e nem quentes, vou logo vomitá-los da minha boca. Vocês dizem que são ricos, estão bem de vida e temos tudo o que precisamos, mas não sabem, são miseráveis, infelizes, pobres, nus, cegos. Portanto, aconselho que comprem de mim ouro puro, para que sejam fartos e ricos, e comprem roupas brancas, para que se vestem e cobrir da sua nudez de vergonha. Irmãos, essa igreja de Laodiceia, ela era, na área dela lá tinha muito ouro e muitos tecidos. E essa parte aqui que fala que a ponto de vomitá-lo, eu lembro acho que do filme Quarto de Guerra, que fala quando a menina vai lá tomar um café morno, né? E ela não gostou ali e dá vontade de vomitar mesmo, alguma coisa. Irmãos, aqui, essa igreja talvez ela tinha um poder aquisitivo bom, ela tinha uma situação boa, mas para Deus as coisas não é como nós vemos. Muitas vezes, eu lembro da escolha de Davi. Samuel, com toda a sua natureza humana, né, foi escolher lá aquele que Deus tinha mostrado, né? Só que ele olhou um, olhou outro, Deus falou, não é esse, e ainda perguntou ainda, tem mais ainda? E trouxe o indesejado, né? Aquele que era o rejeitado. E aí Deus falou, é esse. E na nossa vida não é assim, irmãos? Eu falo, Senhor, por que eu estou fazendo aqui, né? Muitas vezes fica assim, o que eu estou fazendo aqui, Senhor? Mas nós temos missões, e nós fomos feitos para não sermos aqui, ó. Eu sei o que vocês têm feito. Eu não sei o que vocês têm feito, mas eu sei que Deus sabe. Né? Ele é onisciente de tudo. Ele é maior do que a memória do computador aqui da igreja. Ele é maior do que todas as memórias nossas juntas. Ele é onisciente. E vocês também que estão online, tá, gente? Né? O pessoal que está online também, Deus sabe o que você está fazendo. Sei que vocês nem frios e nem quentes. Irmãos, as pessoas que são frias, elas tomaram decisões. Elas são frias. Né? Igual um dia o pastor falou a verdade. Ele falou assim, o que você vai esperar dessa pessoa? Ela é caída. Gente, a gente fica esperando uma coisa de uma pessoa caída. Não tem como esperar. Mas da gente, eles esperam Cristo em nossas vidas. Nós somos a esperança do mundo. Cristo revelado em nós. Cristo já fez a parte dele. Ele não vai voltar aqui numa cruz, né, crucificar de novo, ir lá, fazer tudo de novo. Ele já fez a parte dele, irmãos. Agora é a parte da igreja. Anunciar o evangelho. Fazer a vontade de Deus. E essa igreja aqui não estava fazendo isso, não. Essa igreja não estava fazendo isso, não. Ela não estava anunciando o evangelho. E muitas vezes nós não queremos anunciar o evangelho, porque dá trabalho. Cuidar de gente dá trabalho. É mais fácil cuidar de um cachorrinho. É mais fácil cuidar de um hamster. É mais fácil cuidar de gente dá trabalho. Você vai se decepcionar. É igual eu falei com os adolescentes lá, gente, é 30 dias que vocês vão ler a palavra. Mas se um dia vocês não conseguir, começa de novo, até que vocês consigam buscar a santidade. Porque eu não quero só ver a santidade na vida deles. Eu quero que eles frutifiquem. Que tragam outros adolescentes, que tragam outros jovens. Isso que é necessário. E esse é o ponto mais difícil da nossa vida. Frutificar. Porque passa pela santidade, que é aquilo que é Deus nos pressionar a todo ponto. Se não for da vontade de Deus, saia desse emprego. Saia desse local. Da parte da santidade, é decisões que a gente tem que tomar. Rápidas. Que Deus manda, que a gente tem que fazer naquela hora ali. Né, Patrícia? A gente tem que fazer naquela hora ali, ó. Eu vou fazer essa faculdade aqui. Eu não vou fazer mais essa não, que não é da vontade de Deus. Aí vem a santificação. Depois vem a frutificação. A gente vai ver essa questão da frutificação, que é muito importante. Que está também lá em Mateus. Mateus 7. Mateus 7, versículos 18 e 19. Jesus, ele falava muito sobre o que ele via ali, né? Plantas, árvores.
A nossa região tem muito isso também, né? É muito difícil falar dessa passagem lá em São Paulo, ou outros lugares que não tem tanta planta assim. Mas aqui nossa região tem muita árvore, tem muita coisa aqui que a gente pode colocar nesse texto. E o Mateus 7, versículos 18 e 19, diz assim: a árvore boa não pode dar frutos ruins, e a árvore que não presta não pode dar frutos bons. Toda árvore que não dá frutas boas é cortada e jogada no fogo. A árvore ruim, né, não pode dar frutos bons, e a árvore boa não pode dar frutos ruins. É lógico, né? Hoje mesmo eu estava vendo um vídeo que estava falando sobre que você planta, você colhe, não tem jeito. Você plantou ali abacate, hoje mesmo na lição da EBD também tinha uma observação lá. Você vai colher abacate. Se você plantou uma coisa rara, vamos dizer, o alho, que demora mais tempo, você vai colher alho. Mas muitas vezes nós queremos que as pessoas venham para a igreja, mas não pagamos o preço por aquela pessoa. Tem o preço, irmãos, tem o preço. De você parar para ouvir, parar tudo que você está fazendo, né? Mandar uma mensagem igual o pastor manda assim para a gente, muitas vezes. Uns vão ver, outros não vão ver, mas aí já é a parte de Deus com a pessoa. Essa parte de frutificação é muito difícil. E eu não quero ser essa árvore aqui que é cortada e jogada ao fogo. Eu não quero. Mas tem essas 3 fases anteriores, né, irmãos? A frutificação só veio depois da santificação. Tem um ditado que fala: você não dá o que você não tem. E é verdade. Se você ir lá na minha casa agora querer uma lasanha, eu não vou poder dar para você, que eu não tenho lasanha lá. Entendeu? Eu não tenho isso. Como que eu vou dar para vocês uma coisa que eu não tenho? E a gente cobra muito mais as pessoas, né, hoje em dia. A gente cobra o pastor, a gente cobra o diácono, a gente cobra a irmã Vera, né, muitas vezes. Mas muitas vezes a gente não dá aquilo que a gente tem. E nem busca ter para dar. Não estou falando no quesito financeiro só não, tá, gente? Eu estou falando na santidade. Algo que nenhum preço paga. 10 minutos com uma pessoa que está no abismo, você já talvez ajudou ele a levantar um pouquinho mais, né? Uma pessoa que está lá no fundo do poço. Se você parou e deu uma palavra para ela, você já está ajudando a vida dela. Você já está semeando ali. Tem um texto que fala o quê? Que um vai lá, semeia, outro rega, e Deus dá o crescimento. Não tenta convencer as pessoas na raça, não. É Deus que dá o crescimento. Nosso papel é só pregar o evangelho. Só isso. É difícil? Só fazer isso já é difícil, né? Imagina a gente querer amarrar a pessoa e trazer ela para a igreja. No exemplo. E muitas vezes a gente tem que ficar no silêncio, nas nossas atitudes do dia a dia. Aí a gente vai frutificar. Aí a gente vai trazer pessoas para a igreja. Mas não vai ser igual algumas igrejas estão querendo, não. Encher. Na área financeira a gente vê as bolhas, né? O que é uma bolha, irmãos? É algo que vai enchendo, né? Criança que entende de bolha, né? Que elas gostam de bolha, aquelas bolinhas, né? Ela vai lá, joga uma bolha e já vai querer logo estourar. Irmãos, a igreja brasileira tem muitas igrejas, né? A cada esquina temos igrejas. Mas melhorou? Seu bairro melhorou? Melhorou? O índice de menos bêbados, tem menos bêbados? Né? Não tem. Mas por quê? Tem menos pessoas aí. A gente tem outros desafios que a gente vai lançar para os adolescentes aí. São pequenos desafios que nós temos que ter. De dar um bom dia, irmãos. Tem crente que não dá nenhum bom dia. É um carrasco do evangelho. Me desculpa falar, irmão. Mas é um carrasco do evangelho. Não dá nenhum bom dia para o vizinho. Não dá nenhum bom dia para uma pessoa que está do lado ali. Porque está entrando no processo eu-evangelho. Eu falo do eu-evangelho, né? Ela busca o próprio evangelho dela. E foge daquele setor, né? Que é o quê? De buscar a santidade. Só para a gente revisar, irmãos, nós vimos hoje aqui
busque a sabedoria, busque a temer ao Senhor. Busque crer nele, acima de tudo e todos. Busque a santidade todos os dias. Pague o preço. E é caro. O preço é caro. E assim vocês serão homens e mulheres e crianças frutíferas. Espero que todos nós aqui não tenham mais bancos, né, pastor? Temos problemas bons. Porque na área empresarial, né, André, tem vezes que a gente tem problema bom. O que é problema bom? Rapaz, mais cliente novo, tem que comprar isso, tem que fazer aquilo. É problemas bons. Para a igreja também a gente quer problemas que são bons. Na célula lá, uma vez a Amanda tinha lá, era só um filho que ia. Aí depois foi os 5. Eu falei, ih, rapaz, tem que arrumar mais cadeira, pai. É um problema bom, é um problema bom. E que a gente possa ter esse problema bom, não só nessa igreja aqui, né? Nas igrejas do nosso país, nós estamos orando pelo nosso país. Um problema bom é vir frutificar, que a nossa igreja frutifique. Que Deus abençoe, né, os irmãos também nessa noite, né? Vamos orar, irmãos, para finalizar essa palavra, que ela possa entrar nos nossos corações, que ela possa movimentar nas nossas mentes todos os dias que nós acordarmos de manhã. Falar, Senhor, eu quero frutificar, Senhor, me usa, Senhor. Vamos orar então, Senhor. Senhor Deus, ó Pai, clamamos o Seu nome, um único nome, Senhor Deus poderoso, que possamos, Senhor Deus, saber que Tu és a única esperança desse país, ó Pai. Não é governantes, não é um emprego bom, não é ter uma família completa, mas só Tu és a única esperança para a gente, Pai. Que possamos crer, Senhor Deus, no único suficiente Salvador das nossas vidas. Que possamos, ó Pai, buscar cada dia santidade, Senhor. Movimentarmos, Senhor Deus, cada passo, Senhor Deus, diante de Ti, Senhor. E possamos frutificar, Senhor Deus, com o Teu nome, Senhor Deus, honrando todos os dias, Senhor Deus, das nossas vidas. Te agradecemos por tudo, em nome santo de Jesus. Amém. Amém, irmão. Obrigado, tá?